Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema que é direitos sexuais reprodutivos, que trata como questões como aborto, contraceptivo, assistência ao parto, entre outros. E a gente convidou para isso, então, a Leila Katz, que ela é médica do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, o IMIP, e temos a presença também da Silvia Camurça, que é do ONG SOS Corpo e é militante feminista. Sejam bem-vindos ao nosso programa. A gente costuma perguntar um pouco da trajetória das lutas de vida, história de vida, né, das militantes, dos desafios que sofreram. A gente sabe que vocês, né, têm trabalhos aí precursores, né, na área, né, dessa dimensão dessa luta social aí da mulher. Vamos falar um pouquinho disso, Leila. Bem, na verdade, a minha vida profissional ela se divide em dois extremos, mas que estão bem relacionados. Por um lado, né, eu sou obstetra, eu trabalho com essa parte da humanização do parto, né? Isso foi uma coisa que me atraiu desde que eu me tornei obstetra, porque eu me deparei com uma realidade muito diferente do que eu tinha pensado quando eu fui fazer obstetrícia, que foi uma assistência ao parto muito bruta e que me decepcionou muito em muitos sentidos, até como mulher. E aí eu busquei um caminho diferente para assistência ao parto e encontrei isso dentro desse movimento de humanização, onde eu venho militando já há mais ou menos uns 18 anos, a 19 anos mais ou menos. E, ao mesmo tempo, as coisas elas são muito interligadas, na verdade. Eu trabalho também com mulheres que ficam doentes e que precisam de terapia intensiva. Então, trabalho coordenando uma UTI obstétrica lá no IMIP e aí eu trabalho com o outro extremo da questão, com as mulheres que ficam gravemente doentes no ciclo grávido puerperal. E aí isso tem tudo a ver também com os direitos sexuais e reprodutivos, porque tanto o planejamento reprodutivo como algumas complicações que podem acontecer nessa época tem muito a ver com esse adoecer da mulher também. E aí as pessoas podem achar que essas duas coisas estão distantes, mas não. E por isso, então, que eu que também sou e me considero uma militante feminista, estou nessa luta aqui também. O que você vê de modificação de lá para cá, desses inícios da sua, né, do seu trabalho, da sua militância, nessa questão do avanço? Mudou muita coisa, por exemplo, na assistência ao parto, nisso que você falou da brutalidade, da excesso de intervenção, talvez. O que mudou nessa humanização? Realmente houve, está crescendo? Bem, está mudando. Ainda tem um caminho muito longo para ser percorrido, mas eu acho que o que a gente mudou na humanização do parto, de quando eu comecei até agora, é principalmente a visibilidade. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, como eu falei, há uns 19, 20 anos atrás, era uma coisa que nem se falava, ninguém nem conhecia o que era isso, né? Então, hoje, isso é uma questão que, através da internet, né, de todas essas novas formas de comunicação que a gente tem, das redes sociais, a gente tem conseguido tornar isso uma coisa mais visível. E as mulheres hoje, as famílias, na verdade, elas têm onde buscar informação sobre esse assunto, coisa que há 20 anos atrás não se conseguia. Alguma coisa vem mudando, tem um caminho muito longo para se percorrer ainda, mas pelo menos agora a informação ela está mais fácil de ser obtida. Em humanização do parto. Em termos do IMIP, tem essa visão que você fala da humanização do parto? Isso foi incorporado suficientemente? Quais os problemas para superar em relação à implantação de uma visão efetiva disso, assim, no IMIP? Bem, filosoficamente, o IMIP tem essa visão, tanto que há muitos anos atrás, quando eu comecei junto com outras colegas que tinham essa mesma visão a falar sobre isso, a gente foi acolhido, foi dado espaço para a gente e a gente conseguiu ir transmitindo isso às novas turmas de residentes.
ainda tem muito a ser feito lá. Por quê? Porque a gente ainda tem muitas limitações físicas, resistência, obviamente, de grupos de profissionais, isso existe ainda, e também o problema que a gente enfrenta pela superlotação e pela desorganização do sistema de saúde como um todo, que acaba sobrecarregando vários hospitais, não é só o IMIP, e isso, inclusive, prejudica a própria, digamos assim, colocação em prática, né, de uma filosofia de assistência diferenciada. Né? Mas a gente conseguiu muitas mudanças no IMIP ao longo desses anos. Para dar um único exemplo, quando eu fui residente no IMIP, lá quase todas as mulheres eram submetidas, por exemplo, à episiotomia, que é aquele corte no períneo. Hoje em dia, as taxas de episiotomia no IMIP estão menores do que 2%. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu realmente modificar ao longo desses anos. Então, eu acho que existe pessoas que têm essa vontade lá dentro, existe uma filosofia, mas falta ainda um longo caminho, né? Porque aí envolve formação dos profissionais, envolve muita a visão coisa. de saúde, de intervenção que eles têm, não é de uma mudança de uma hora para outra, né? Mas nós temos aqui Silvia também, que tem uma história também a nos contar aí no seu trabalho, agora também no SOS Corpo, no Fórum das Mulheres, né, de Pernambuco. Eu faço militância hoje no Fórum de Mulheres de Pernambuco, né, que integra um movimento nacional maior, que chama Articulação de Mulheres Brasileiras, que integra um maior ainda, que chama Articulação Feminista Marcosul, né? Mas o trato com esse tema, né, dos direitos reprodutivos na prática vem da militância e da convivência de muito tempo com as mulheres, especialmente na dificuldade de criar os filhos, né? As mulheres da classe trabalhadora enfrentam muito mais dificuldade para criar seus filhos. E é uma das primeiras coisas quando a gente começa a fazer rodas de conversa e discussão com outras mulheres. A minha militância feminista começou na adolescência, na universidade, né? Como muitas de nós, e foi se expandindo para outras áreas, mas na medida que você começa a conversar com as outras, onde vai deixar as crianças para ir para a reunião? E aí a gente começa a se deparar com uma das dimensões, né, do nosso tema de hoje, que é o cuidado com os filhos, né? Essas rodas de conversa que você fala, né, isso é uma coisa que a gente vê que cresceu muito. Eu mesmo há muitos anos participo dos círculos restaurativos e tal. Tem rodas do sagrado feminino, de cura, etc, né? Parece ser um local importante também para essa conscientização, essa politização, essa organização nos anos 70, toda aquela efervescência de novos movimentos sociais tentando novas metodologias, as rodas de conversa e a troca e a reflexão coletiva foi muito adotada da educação freiriana, né, ao feminismo, passando por outros movimentos, né, o pessoal da psicologia também, né. Do ponto de vista do feminismo, é muito importante a gente poder juntas olhar a história de uma de nós, né? E pegar aquele caso e todo mundo... O importante não é nem tanto entender o caso daquela mulher, mas o que é que aquele caso conta do que se passa com todas, né? E essa percepção de que temos um problema ou vários problemas comuns é um elemento muito forte para a tomada de consciência da nossa opressão comum, né? Os seus aspectos e elaborando. Então, tem muitos marcos nesse percurso, né? Antes mesmo da ideia de direitos reprodutivos estar construída, né? Já se falava de vários aspectos, seja as mulheres contando dos seus partos, ou do caso de aborto que teve, ou das dificuldades de criar filhos. De alguma forma, a gente estava sempre presente, né, a vivência da gravidez, do parto, do aborto, a dificuldade de evitar e as dificuldades de criar, né, especialmente para o feminismo que eu integro, que tem vínculos e compromisso com as mulheres da classe trabalhadora. De fato, esse conceito, essa expressão de direitos sexuais reprodutivos é uma coisa nova, né?
E aí a gente pode voltar um pouco, olhar, pedir para os nossos convidados falar um pouco desse histórico, por exemplo, quando se falava em planejamento familiar, que já se alterou esse termo, né? E entrar depois nas outras questões como o aborto, etc. Como é que um pouco essa história, que também envolve assim a questão dos programas de saúde da mulher, né? Vamos falar um pouquinho. Primeiro essa questão do planejamento reprodutivo, familiar, né? A diferença que é dos isso? É porque, assim, historicamente, quando a gente vai olhar, sempre os cuidados com a mulher, eles vieram inicialmente vinculados aos cuidados com a criança. Então, por exemplo, inicialmente, quando se pensava em tentar reduzir a natalidade, era muito mais pensando na questão do tamanho das famílias. Os primeiros cuidados pré-natais todos que se pensava era muito mais pensando em evitar danos ao recém-nascido do que a mãe em si. E por aí ia. Então, se pensava em programas de aleitamento por causa das crianças e tudo era muito mais focando. Os cuidados eles eram materno-infantis, a mulher era uma parte, digamos assim, daquela dupla que era cuidada, mas com muito mais objetivo de cuidar do componente da criança do que da mãe. E foi exatamente a partir da década de 90, quando houve aquela conferência no CAIRE, que se começou a se pensar, não, mas a mulher, ela precisa ter programas que foquem a mulher. Né? E foi aí que se iniciou a falar dessa questão dos direitos reprodutivos. E o direito reprodutivo, ele envolve muito mais do que só o planejamento reprodutivo, porque a gente precisa entender isso. O objetivo do corpo da mulher, ele não é criar obrigatoriamente uma família. Quando a gente fala em planejamento reprodutivo, é muito mais do que só planejar ter filhos. A gente precisa pensar numa educação para que a mulher viva, ou qualquer pessoa, na verdade, mas como a gente está falando hoje da mulher, a mulher possa escolher se ela quer ter filhos ou não, o momento que ela assim deseja e quantos ela deseja ou não. Então, fazer esse tipo de escolha, além de poder viver uma vida sexual saudável e satisfatória. Sim. Então, a gente vê que assim, a amplitude é muito maior. Não é só uma questão de planejar nascimentos, não é só isso. Silvia, como é que você vê isso? Do ponto de vista do movimento feminista, a história veio por cima de lutas, né? Acho que a primeira luta que está na origem do que veio a ser os direitos reprodutivos é a luta contra o controle de natalidade, né? Já contra o USAID aqui no Brasil, né? Houve no Brasil uma intenção forte nesse sentido, houve de controle inclusive política, radical, com Benfan e tudo, né? sim, que depois mudou a linha um pouco. Então, foi a primeira reação do feminismo, no caso do Brasil, mas em outras partes do mundo, foi contra o controle de população que se fazia sobre o corpo das mulheres. Né? Porque o controle de população nunca se fez sobre o corpo dos homens. Quem era esterilizado eram as mulheres, né? A esterilização... Isso chegou a ser um plano consciente de esterilização, você acha nesse sentido? Não, um plano consciente de esterilização não, mas o Estado brasileiro foi conivente, em nome de políticas materno-infantil, também fechava os olhos e uma esterilização massiva aconteceu no Brasil. E muitas vezes sem o consentimento, sem a participação, porque o corpo da mulher era visto como não pertencente à mulher. A própria teoria malthusiana de Malthus, né, que criou a ideia do controle de população, era de que os pobres realmente nascem, que eu tenho um artigo que dizia, o mito do nascimento dos pobres. É como se os pobres nascessem da barriga das mulheres. Ora, os pobres nascem das relações sociais. Então, não é porque mulheres pobres têm filhos que a gente tem pobres no mundo. A gente tem pobres no mundo porque existem relações de exploração e desigualdade social. Então, o controle de natalidade não vai acabar com a pobreza. Né? Isso é um mito. Né? Porque controlar o nascimento dos pobres... Né? Então, esse foi um primeiro embate do feminismo com a própria política de população internacional, promovida por setores imperialistas, né, contra países de terceiro mundo, e que o Estado brasileiro não assumiu como a Índia, por exemplo, com promoção, mas assumiu por omissão e por conivência. Então, muitas clínicas privadas faziam muita esterilização e muita gente ganhou dinheiro com a esterilização das mulheres sem qualquer outro tipo de alternativa de
redução do risco de gravidez, porque as mulheres tinham interesse de evitar a gravidez. Mas isso não queria dizer que elas não queriam ter filho. Elas não queriam ter filho agora. Elas podiam ter filho daqui a 3 anos, né? Então, nessa Foi nesse contexto que surgiu também uma massificação maior dos contraceptivos. Também, exatamente. Então, no feminismo começou toda uma luta por direito à contracepção, né? Por direito à legalização do aborto, por direito às mulheres a resolverem a situação. Começou toda a medicina feminista também, muitas mulheres na academia já pesquisando e o feminismo incorporando de como o controle se dava no nosso corpo, né? Os efeitos maléficos dos contraceptivos hormonais, né? Não tinha as pílulas mais modernas que tem hoje. Se hoje muitas mulheres se sentem mal com pílulas, porque nem todas se dão bem com um contraceptivo hormonal, não é? Antigamente era muito pior, porque não estava ainda refinado a pesquisa, né? E os tipos de pesquisa sobre o corpo da mulher para novos métodos de contracepção. Então, a luta feminista começou muito contra o poder médico no corpo da gente e contra a política de controle de natalidade. Aí se saltou para a ideia de planejar a família, ao invés de controlar. E mais, depois, a partir dos anos 85, por aí, começou a se elaborar a noção de direito, quer dizer, as mulheres e os homens, mas como até ali era tudo no corpo da gente, as mulheres têm o direito, né, de ela decidir quando, como quer ter filho, ela tem o direito de evitar a gravidez, se engravidar, ela tem o direito de decidir, se resolver ter, ela tem direito a um bom parto. E se o bebê nascer bem, ela tem direito a criar, precisa de creche e de condições de vida, porque de que adianta você só garantir um bom parto se o Estado não responsabiliza por ajudar, né? Leila, você que está no ambiente hospitalar, isso há um avanço nesse sentido visível, ainda tem muito para caminhar para toda essa dimensão que Silvia traz aí. Os direitos, né? Dos direitos, então, do Estado. Mais uma vez, eu tenho que repetir que falta um avanço muito grande, porque a questão é exatamente essa. Os métodos que se popularizaram, até por causa desse viés de que sempre era o corpo da mulher que era exposto, e era o que era mais fácil, e era o que talvez, do ponto de vista, digamos assim, religioso, era mais aceitável. Então, sempre eram métodos que eram mais cômodos para a sociedade. Então, era a pílula anticoncepcional e a laqueadura tubária. A laqueadura tubária, inclusive, ajudou muito na popularização da cesariana, porque muitas cesarianas foram feitas unicamente com o intuito de fazer a laqueadura tubária, ou seja, submetendo muitas mulheres que poderiam ter um parto normal, um risco desnecessário de uma grande cirurgia. Nossa. Então, isso risco de hormônio, risco de uma cirurgia, quando existem outros métodos e a própria educação em relação ao seu próprio corpo, porque muitas vezes falta exatamente isso à mulher, conhecer melhor o seu corpo, conhecer quais são os métodos para que ela possa escolher. Muitos métodos, vou dar um exemplo aqui, o DIU, o dispositivo intrauterino, existe muito preconceito em relação a esse método, é um método barato, seguro, que está disponível aí, e ainda existe um monte de preconceito por médicos, né? Inclusive pelos médicos. Eu só tenho que fazer um intervalo agora, mas está muito bom o nosso debate, né? Desculpa, tenho que fazer um intervalo. Voltamos assim rapidinho para conversar sobre essa questão dos direitos sexuais reprodutivos aqui com as nossas convidadas já já. Nós estamos conversando hoje sobre o tema dos direitos sexuais reprodutivos, com foco um pouco mais na questão da assistência ao parto, contraceptivos e também a questão do aborto. A gente tem aqui a Leila Katz, que é médica do IMIP, e temos também a Silvia Camurça, que é do Fórum Pernambucano das Mulheres e também do SOS Corpo. E aí, Leila falava sobre a questão do DIU, métodos contraceptivos, né? A segurança, a eficácia, os riscos e outros métodos também que podem ser trazidos, né? Até uma coisa importante que muitas pessoas, né, não sabem exatamente como funciona esse método. O que ocorre lá dentro? Fecunda, não fecunda?
né? O DIU, por exemplo. Então, vamos explicar um pouco isso. Então, os DIUs que a gente dispõe hoje em dia, eles são medicados e eles evitam a fecundação. Certo. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam, porque o DIU ele não é abortivo, né? E isso é um mito que é incutido na cabeça das pessoas. Muitas pessoas, esses fundamentalistas religiosos, essas pessoas que têm esses preconceitos, colocam isso na cabeça da população. Outros preconceitos também, que o DIU pode causar câncer e coisa e tal. Isso não existe. E um método que é extremamente seguro, de longa duração, muito barato e que poderia ser utilizado, que existe disponível, o Ministério da Saúde tem esse método, né, e existe nos postos para ser colocado, nas maternidades para ser colocado pós-parto e pós-aborto, muitas vezes não são colocados. Agora, o que é muito importante que seja dito, existem muitas falhas aí, existe falta de educação da população para entender esse método, mas existe também muito preconceito dos próprios profissionais de saúde, muitas vezes dos próprios médicos em relação a esses métodos. A gente sabe, por exemplo, que uma quantidade muito grande de DIUs todo ano se estraga no Brasil, porque ficam lá nos postos de saúde e não existe, assim, os médicos não colocam. Claro que tem todas as partes aí envolvidas, mas existe também falta de vontade ou preconceito, falta de informação, né? E isso é muito triste, porque você sabe que existe isso lá disponível, isso era uma coisa que ia resolver um monte de problemas e é dinheiro jogado fora. Nossa. Veja, a gente na Suécia trabalha nos bairros, né? Nas periferias, a gente faz rodas de formação e autocuidado, saúde, contracepção. E nas rodas é frequente as mulheres se assombrarem com a existência do DIU. Todo o serviço de planejamento reprodutivo no país é feito nas unidades básicas de saúde, também em ambulatórios e hospitais, mas todas as unidades básicas têm o trabalho de acolhimento e orientação às mulheres. Elas não conhecem? Assombrado, é isso que você está falando? O DIU? Elas vão para as unidades, tem a palestra e não se fala do DIU. Quando alguma é mais esperta e diz, doutor, eu queria botar o DIU, tem vários depoimentos que o médico diz, só se seu marido autorizar. Gente, não é verdade. Onde é que está a câmera para eu falar para o público? Não é verdade, não é verdade. A mulher pode botar o DIU, pode tomar pílula, pode pegar camisinha, não precisa da autorização do marido. Isso é uma questão de autonomia. Se deseja evitar filhos. O DIU, como já disse a doutora, não provoca câncer. O importante é você fazer a manutenção, a avaliação periódica, né, para evitar qualquer problema. Mas eu conheço inúmeros casos, mas as mulheres não são informadas pelos serviços. Né? Não digo todos. Tem alguma questão de interesse econômico aí, farmacêutico? Não, é preconceito, é puro preconceito. É não reconhecer os direitos das mulheres. Então eles indicam o quê? Anticoncepcional? Anticoncepcional. Só isso. Anticoncepcional. A maioria das mulheres que eu conheço dos bairros estão tomando ou a injeção, como elas chamam, para 3 meses, né, ou a pílula. E a injeção ainda é pior, porque é uma dose cavalar de hormônio, mas tem o mito de que a injeção faz menos mal do que o DIU, porque o DIU é uma coisa que eu boto no meu corpo. Eu digo, sim, mas fica só no seu útero. A injeção entra no seu sangue e vai para todo o seu corpo. Leila, como é que é essa questão aí médica dos pois efeitos porque, veja só, claro que hoje em dia os anticoncepcionais hormonais, eles são melhores do que já foram antigamente. E o método anticoncepcional é uma questão de adaptação. Cada pessoa vai se adaptar a um. Então, a gente não está dizendo que a pílula ninguém deve usar, que a injeção ninguém deve usar. Não é isso. Mas tem um efeito, né? Tudo tem riscos e benefícios e cada um deve escolher. Não está se sentindo bem, não receber a informação e nem ter acesso a um outro método que ela poderia estar mais tranquila. Ela não ter essa possibilidade de escolher, né? Uma coisa que eu achei interessante que você falou sobre a questão da violação dos direitos também é outra coisa. Voltando um pouco à laqueadura tubária que a gente tinha falado, um engano que muita gente tem é de que para a realização de laqueadura tubária a mulher precisaria da autorização do seu, ou pelo menos do consent, assim, da assinatura conjunta do seu companheiro. E isso não é verdade, porque a laqueadura tubária, ela é uma decisão sobre uma coisa que está sendo feita no meu corpo,
Então, claro que Assim existem como requisitos, homem, assim como o homem, pode se ele fazer quiser vasectomia. fazer vasectomia, ele não precisa da autorização ou do consentimento de sua companheira. Agora, claro que existem outros requisitos legais para que se chegue a esses tipos de decisões. Tem uma faixa de idade, também foi uma coisa discutida muito no feminismo, mas também é comum se acreditar nos bairros, que a gente precisa da autorização de saúde, de alguém. mulheres ou homens, orientar as mulheres que ela só pode fazer laqueadura se o marido autorizar. Por que isso? Porque a concepção das mulheres como um sujeito autônomo, um sujeito de direitos, não está na população. Quer dizer, os direitos reprodutivos não existem na realidade. Então, as pessoas se pautam, os profissionais de saúde, boa parte deles, por pressupostos de que as mulheres têm como destino ser mãe e que, portanto, ela não tem autoridade sobre a vida dela, ela não tem direito reprodutivo algum, o marido dela que vai decidir se está bom dela parar de ter filho ou não. Vocês olham, por exemplo, o nascimento de uma criança como um acontecimento de uma mulher apenas, ou isso é uma questão, por exemplo, representa uma família, uma continuidade da vida, esse aspecto, como é que entraria, assim, porque diz respeito também aos outros, aos progenitores, a uma família, como é que fica esse aspecto aí dentro dessa consideração? Bom, mulheres... É apenas o direito, por exemplo, do corpo da mulher a ter... Não pensa nessa visão liberal de forma sim. alguma. Só que são dois sujeitos. Né? Isso, se os dois quiserem combinar ter filhos, bem. Mas se ela não quer, ela tem todo o direito. É porque assim quando como você o olha homem para o tem outro direito, lado... eu não quero ter filhos. Nem com você, nem com ninguém. Então, ele diz a você, eu vou fazer minha laqueadura e faz independente. Se isso vai acabar o casamento, foi uma escolha dele. Exatamente. Né? Quando a gente vê o outro lado da moeda, a gente acha muito natural. Quando o homem, de repente, decide, não, eu vou fazer a vasectomia porque eu não quero mais ter filhos nem com ela, nem com ninguém... Ninguém vê problema nisso. Então, é claro que eu acho que dentro de um relacionamento isso deve ser conversado. Mas a decisão, né? Exatamente, a autonomia sobre o meu corpo é minha, né? Até porque pode ser que aquela família não fique o tempo todo junta, né? Eventualmente pode ser que... A pílula do dia seguinte é abortiva, isso a população tem que saber também. Isso é outra coisa, é outra mentira. É outro engano. Né? Não é abortiva. Não é abortiva. A pílula contraceptiva, como o DIU, não é o método de aborto. É o método de evitar a gravidez. Tanto que só pode tomar a pílula alguns dias depois da relação. Quanto tempo é isso? O ideal é que seja... Em 72 horas. 72 horas. Quanto mais próximo da relação sexual em que houve ali a falha, melhor. Se você tomar, digamos, com 24 horas é o mais seguro, mas até 72... Até 72 no máximo. Quanto antes, melhor. Porque se houver fecundação, ela não faz mais efeito. Então, por isso que não adianta. Agora, lembrar também que é muito importante. A pílula do dia seguinte não pode ficar sendo usada como uma substituição a outro tipo de método. Não pode, porque se você ela é uma dose de hormônio alta. E, além disso, se você começar a usar frequentemente, ela não vai ter mais efeito, entendeu? Porque você desregula todo o seu ciclo. Então, não é assim que ela é para ser utilizada. Ela é para ser utilizada, na verdade, quando houve uma falha de outro método. Da camisinha. Da camisinha. E aí tem coisas aterradoras que a gente ouve nos bairros, né? Que eu acho importante a gente tomar consciência disso, né? Uma das formas de controle tradicional dos homens sobre as mulheres é filho. Embuchar as mulheres, como eles dizem, né? Ou o deixar contrário, ela não? Por exemplo, também a mulher segurar um homem ou é só o homem segurar a mulher? Essa existe menos. Existe mais os homens quando o homem não quer que ela trabalhe fora. Né? Então, muitas mulheres... Então, o que é que os homens fazem? Às vezes furam a camisinha. Ele usa a camisinha, mas a camisinha está furada e ela engravida do mesmo jeito. Ou ele tira a camisinha durante o ato sem ela notar. E aí, nesses casos, a pílula do dia seguinte serve. Porque quando ela percebe, ela pode imediatamente. Porque essa é uma arma, uma prática, né? Para forçar engravidar uma mulher que você supõe que não quer ter mais filho, porque quer trabalhar, quer se separar, quer não sei o quê. Então... Sim. Outra questão que a gente quer abordar também é a questão do aborto, né? Você já deve ter ouvido falar essa pergunta, como que defende a humanização do parto, né? O nascimento
né, tranquilo da vida, toda respeitosa, e ao mesmo tempo uma luta bem consistente, mas também muito intensa, né, nessa questão da defesa do aborto. É claro, a gente sabe que tem vários aspectos essa questão, a questão legal, né, da assistência à saúde, né, questões também existenciais, são muitas coisas, mas como é que vocês conectam essas dimensões, Leila? Bem, como eu falei, na minha cabeça é muito fácil, porque quando eu estou lutando como feminista por um parto respeitoso, pelo respeito à autonomia da mulher, não é só a autonomia da mulher na hora de parir, senão é só isso. Eu estou lutando, tem uma coisa maior, é a autonomia da mulher como indivíduo, e aí está incluído tudo, desde o respeito dela na hora dela parir, mas veio desde antes, o respeito dela na escolha, inclusive, dela ter ou não aquele filho. E veja bem, a gente precisa entender que existe uma distância muito grande, as pessoas confundem muito o que é que nós lutamos a favor. Quando a gente luta pela descriminalização, pela legalização do aborto, ninguém está dizendo aqui que todo mundo deve realizar abortos, não é isso. O Estado é laico e o que a gente luta pelo direito daquela pessoa que, por algum motivo, falhar um método contraceptivo, ou porque eu fui estuprada, ou porque eu tive uma gestação de um produto... Fui abandonada, ou por qualquer motivo, eu possa fazer essa escolha. Mas, se a outra pessoa do meu lado, na mesma situação, não deseja, por questões de consciência, religiosas, essa pessoa ela não é obrigada a fazer. Então, ter o direito não significa obrigação para todos. Agora, é errado, porque eu tenho preceitos religiosos, aí sim é errado. Eu querer colocar os meus preceitos religiosos para todas as pessoas. Isso sim é o que é injusto, né? E por que que eu não poderia deixar de ser uma militante dessa causa? Como eu te falei, eu trabalho numa UTI obstétrica, eu trabalho com morte materna. O abortamento infectado dependendo do ano, a 4ª, 5ª causa de morte materna no Brasil. E o que significa o abortamento infectado? Por que ele é gerado? Bem, porque é ilegal. Né? Geralmente, assim, a grande maioria... o abortamento espontâneo, ele praticamente nunca ele infecta. Geralmente, os abortamentos que infectam são abortamentos que são conduzidos de forma insegura. E isso geralmente acontece nas mulheres pobres, nas mulheres negras e pardas, nas mulheres que não têm condições de fazer esses abortos de forma segura. Que usam formas bastante rudimentares, às vezes, né? Formas inseguras, locais ilegais, né, para fazer clínicas, como é que se fala? Clandestinas, isso, clandestinas. A ilegalidade empurra as mulheres para situações de risco. E eu aí, lembro os milhares de crianças órfãs no Brasil. A Veja, um tempo desse, fez uma reportagem sobre a quantidade de crianças órfãs por morte materna. Por morte materna. Boa parte delas por aborto. Porque a maioria das mulheres que abortam no Brasil tem 1 ou 2 filhos. Estão casadas e têm companheiro fixo. Esse é o perfil da maioria. Né? E tem mais Elas abortaram e na última pesquisa do Ministério, pelo menos 40% estavam usando o método falhou. E a maior parte são religiosas. Ela e o marido, a maior parte é evangélica, católica. Ela e o marido decidiram que naquelas condições não tinham condições de ter. Aquela moça que morreu no Rio de Janeiro foi assim, ela era mãe de 2 filhos. Ela e o marido tentaram de todo jeito, não conseguiram, acharam uma clínica clandestina. Ela foi deixada por ele no ponto da parada do ônibus. Chegaram 2 caras que levaram ela para a clínica, nunca ela voltou para casa. Uma semana depois encontraram o corpo queimado. Nossa. A clínica era clandestina, ela morreu, eles queimam e jogam o corpo. Acabou-se a família, né? Porque o homem... Agora, essas clínicas, elas têm ali profissionais de saúde para fazer isso, né? Ou são gente que nem da saúde estão? Algumas têm. Algumas têm, outras não têm. Então, é muito arriscado. Agora, como é que a gente faz essa associação do lado humanista da luta pela legalização do aborto? Né? A gente diz... Bom, eu digo
que... Bom, primeiro que é bom saber que o aborto é parte da vida das mulheres desde que o mundo é mundo. Né? Pelo menos metade quase das primeiras gestações corre o risco de ser um aborto espontâneo. Né? A gente, quando engravida, fica, será que segura, será que não segura? Então, a possibilidade... Essas avós já controlavam a quantidade de filhos por chás, né? Para fazer a menstruação descer, como elas diziam. Né? Minha avó, sem pílula, só teve 5 filhos. Como? Chá. Então, é uma prática. As indígenas guaranis no Brasil foram investigadas pelos jesuítas de como tinham 4, 5 filhos, quando as europeias estavam com 12, o que é que elas faziam? Elas faziam chás. Né? Já tinha um método. Desciam, né? Descia. Não tinha um método para evitar, mas tinha um método para evitar que a gestação continuasse. Quando a gestação é inicial... O que eu digo? Que o aborto é uma decisão responsável das mulheres. A maioria É muito importante isso. As mulheres, ao decidir abortar, decidem por várias razões, mas porque estão conscientes que aquela criança vai ficar sob a responsabilidade delas. E aí, qualquer uma de nós pensa muito se está pronta para segurar aquilo. E é uma decisão difícil, É uma decisão muito difícil. A gente pensa muito para cima e para baixo, para noite e no dia, o que é que eu faço? Faço, não faço, é agora, não posso. Vou segurar essa criança, mas eu já tenho mais 2, ou eu não tenho nenhum, estou na faculdade, o que é que eu faço? Muitas vezes, como você disse ainda agora, acontece às vezes de mulher tentar prender um companheiro por uma gravidez, né? Mas todas nós sabemos, se o cara não quer, ele simplesmente vai embora e a criança fica com você. Então, em qualquer circunstância, a gente sabe que ao ter um filho, o risco da gente ter que cuidar dele o resto da vida não é uma decisão simples. Então, a gente responsavelmente sabe quando não tem condições. Então, eu acho que é um gesto de muita responsabilidade e acho injusto punir uma mulher por isso, né? Ainda mais nas primeiras semanas, né? Nas primeiras semanas, até 12 semanas, nem o sistema nervoso está formado, quer dizer, é um embrião, não é nem docente, é totalmente diferente. Falando sobre esse tema bastante importante, bastante polêmico, que muito, né, significativo. Logo depois do nosso intervalo, voltamos já já. Estamos conversando hoje sobre os direitos sexuais reprodutivos e agora, nessa última parte, com foco mais sobre a questão do aborto, né? Esse é um tema bastante quente e aí a nossa produção, ela separou um pedacinho de um documentário, né, de um curta que fala sobre isso, que é o Clandestinas, né, a história do aborto, um pouco sobre o aborto no Brasil. Vamos passar um pedacinho para olhar e depois conversar sobre isso. Claro que quando você olha, por exemplo, para o Uruguai, para o processo de até onde a mulher... O processo que acontece quando ela decide fazer um aborto e vai à saúde pública, claro que passam por entrevistas e conversas e uma ajuda psicológica. Agora, uma ajuda psicológica não é um interrogatório. E o que acontece no sistema público é que você passa por um interrogatório. Assim, você é colocada debaixo de um holofote de por que diabos você está fazendo isso, só faltam te dizer que você é uma criminosa. Eu acho que se a gente legalizar aborto, as mulheres vão continuar tendo o mesmo cuidado que elas têm hoje ou mais, né? Porque elas vão ter mais condições de pensar nisso, nessa interrupção de gravidez, como uma coisa real, concreta. Assim, eu acho que cai a taxa de aborto, cai a taxa de mortalidade feminina. As e os profissionais ainda partem de uma crença pessoal própria, que são contra o aborto. Todo mundo pode ter crença, eu posso acreditar em 1 milhão de coisas, mas as pessoas têm que parar de partir só da própria opinião e olhar para outras pessoas. As mulheres vão continuar abortando, seja o aborto legal ou não. Se ele for legalizado, a vida das mulheres não vai mais estar em risco, porque vai ser legal, vai ser seguro, ela não vai correr risco de ir para a cadeia, ela não vai ter medo de ir no hospital depois, né? É um crime, aborto é crime. Então, é uma coisa que eu sempre, quando tem alguém contra aborto, que eu vou conversar com a pessoa, eu falo. A pessoa, não, mas é crime. Eu digo, vem cá, você acha que eu tinha que estar presa? Porque eu já fiz um aborto. Você acha que eu tinha que estar na cadeia? Aí a pessoa dá aquele... Sabe, quantas mulheres mais você acha que você conhece que já abortaram? Enquanto a gente fica discutindo essa legalidade, a gente não discute o que realmente importa para a mulher. E as pessoas precisam encarar isso como uma questão de direito e de saúde pública. E não como uma questão de crença ou ideologia
opinião, encarar como questão de opinião, que é a pior coisa que pode haver. Como eu ouvi uma mulher me dizendo, uma médica, não, porque eu acho que você deveria ter esse filho, você é tão nova, você tem a vida toda pela frente. A discussão não passa por aí, a discussão não passa pelo que você quer, pelo que você acha, pelo... Esse é um documentário baseado em relatos reais, né? Agora, o que eu queria que vocês me falassem um pouco mais, né? Vamos começar por Leila, sobre como é que essa questão que foi colocada agora no documentário de que a legalização do aborto não aumentaria, porque, né, assim, em termos de uma lógica mais direta, porque parece que a legalização poderia abrir muitas portas para um serviço que está sendo feito, as pessoas, um apoio mais para você fazer isso e talvez aumente, né? Essa é uma argumentação. Como é que vocês rebateriam isso se também não tem como é que se mede uma coisa prospectiva para frente, né? Que se não sabe como é que vai ser. Então, é claro que a legalização do aborto nos países, ela nunca vem de forma isolada. Junto com isso, é preciso que os serviços estejam prontos para receber essas mulheres, acolhendo adequadamente e, a partir do acolhimento dessa mulher, fazer, depois do que for feito ali, da escuta e do procedimento ser feito ou não, a educação dessa mulher para exatamente evitar um outro abortamento. E aí, o que foi observado em diversos países foi exatamente, inicialmente parece haver um discreto aumento, que é na verdade o aumento da notificação, porque o que a gente tem hoje em dia é o que foi falado também. O aborto, ele é feito, seja ele num país que é legal ou que é ilegal. As mulheres, elas não deixam ou fazem ou não o aborto porque ele é legal ou ilegal. Quem está naquela situação, daquele desespero, vai fazer, né? Vai fazer porque precisa. Agora, inicialmente pode existir um aumento de notificação, mas em todos os países em que ele foi legalizado, depois você começa a ter uma queda da quantidade de abortamentos. Por quê? Sim. Porque essa mulher vai ser acolhida e ela vai receber um aconselhamento pós-aborto e uma educação reprodutiva. Talvez uma questão toda desse amparo possa até fazer ela, né, repensar a questão. Isso é uma possibilidade. Isso, né? É uma possibilidade, porque ela se encontra numa situação de desespero. No Uruguai aconteceu. O Uruguai há pouco tempo, né, legalizou em qualquer caso até 12 semanas. E na análise do ministro da Saúde, a última, reduziu em 20% parte disso. Eram mulheres que desistiram. Porque ela tem a oportunidade de trocar ideias. No Uruguai. Ela é acolhida, né? Porque na situação do desespero, ela tá só. Ela não tem ninguém para conversar. E, de repente, num serviço de saúde acolhedor, ela vai receber ali suporte. E, ao mesmo tempo, isso é muito importante, ela vai receber um aconselhamento, orientação de como ela evitar uma próxima. Porque uma coisa impressionante isso é outra coisa que mais ajuda a reduzir o número de aborto, diminuir o número de gravidez porque indesejadas. A recorrência de gravidez pós-abortamento é impressionante. Então, Por que porque aqui no Brasil, por conta da violência contra a mulher, né? Na medida que a gente reduzir violência sexual, o número de estupro, abuso de pai com filha, vai reduzir muito o número de aborto. Sim. Então é fundamental. Boa parte da gravidez indesejada é fruto de relação não consentida. O aborto se dá mais, então, na incidência das gravidez indesejada ou, assim, por exemplo, ligado a questões como estupro, outras violações? Ele se dá por falha do método, principalmente. Falha do método. Depois, em relações não consentidas, porque ninguém que vai abusar alguém vai usar camisinha, né? Certo. E aí eu acho também que tem muito a falta de educação reprodutiva, porque é isso, a mulher que ela não foi esclarecida, a mulher e o homem, mas eu estou dizendo assim, como eu estou pensando em minhas escolhas, se eu não entendi como o meu corpo funciona, se eu não tive escolhas de como eu posso... Isso aconteceu, e eu engravidei uma vez sem querer, eu acabei utilizando ali provoquei um aborto, e eu não contei para ninguém. E eu vou continuar na mesma situação de risco que eu tinha antes. Enquanto que se eu recebo um acolhimento, recebo uma educação,
provavelmente eu vou evitar Certo. uma próxima. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte, porque isso é uma coisa muito importante A que vocês estão campanha trazendo e feminista- revolucionárias que vocês estão trazendo. Mas é antigo, porque olha só. essa questão de que a legalização do aborto vai diminuir os abortos, isso diminuir. é Mas muito isso é importante. cientificamente Pois comprovado já. isso é muito importante, porque isso vai na contramão de vários argumentos na questão de contra o aborto. Agora, pelo que eu entendi que vocês colocaram, vamos deixar claro para o nosso telespectador, é assim, não é só a legalização, tem uma assistência Sim. toda, né? Mas Então, a legalização, é a e essa legalização, assistência porque- vai diminuir o número de abortos. Isso é revolucionário, porque A aí quem campanha- quer diminuir o número a de abortos tem que campanha é- defender a legalização, não A é isso? campanha é educação para poder escolher o método, Sim. método para poder evitar e aborto para não morrer. A plataforma feminista pela legalização do aborto no Brasil inclui creche, acesso a todos os métodos, fim da violência obstétrica, humanização. Nenhuma plataforma feminista. Certo. Não é só a legalização, não é uma Não, coisa porque mudar a lei. a questão não é essa. A questão é as mulheres poderem exercer os direitos de ter ou não ter filho, com quem quiser, na família que quiser, com o companheiro que quiser, no dia que quiser e no momento certo da sua vida. Essa é a questão. Então, ela precisa ter todo um conjunto. Né? Certo. Então, para nós, o aborto é parte desse conjunto de direitos. Não tem luta feminista que não agregue uma coisa. Todas as campanhas pedem método Certo. de contracepção. Mas para um legislador, né, eu tenho que decidir algo e se não tem todo esse suporte, eu vou ter que decidir entre deixar legal ou ilegal, como é que fica isso? Mesmo Aí assim, eu tenho que tenho- achar que é legal, e se não tiver Mas, toda essa Bem, estrutura no nosso primeiro, país, por a gente exemplo. já tem parte, todo está normatizado no Brasil, em primeiro lugar. Segundo lugar, manter ilegal é burrice, porque não aumenta, ele não diminui o número do aborto. Isso precisa entender, é ineficaz. Isso vem até pela informação dos outros países, né? Exatamente. Que eles Sim, mostraram e no Brasil, isso a quando cada legalizaram. ano é ilegal e a cada ano o número de aborto Isso. aumenta. Porque aumenta o número de mulheres com fase reprodutiva. Então, é uma política ineficaz. Proibir o aborto não impede que o aborto seja feito. Isso é muito porque importante. as mulheres não fazem porque não têm o que fazer. As mulheres fazem porque precisam. Elas não têm outra escolha naquela situação. Ela vai fazer. Olha, interessante, a gente tem que convidar, então, se isso realmente a gente tem que conversar mais sobre isso e convidar as pessoas que querem diminuir o número de abortos a que lutem pela legalização e todo esse É isso que a gente sempre suporte, diz. né? Você quer diminuir o número de aborto? Então legalize. Vai em todas as... A Organização Mundial de Saúde não é um movimento que diz isso. São Exatamente, as já tem os estatísticas, são os estudos, você médicos. tem gráficos, você tem tudo demonstrando E isso. no caso do Brasil, o que foi feio, e mais ninguém reconhece, é que quando a gente conseguiu o serviço de aborto legal, que aqui o aborto é legalizado hoje em 3 casos. Diga. Se o feto não tem cérebro... Sim, né, anencéfalo, né? Que foi aquele caso anencéfalo, famoso que aconteceu no Brasil em não tem cérebro, 2004. já né? é natimorto, né? Porque uma pessoa com morte cerebral já pode doar os órgãos, né? Porque já não tem vida, Sim. né? Então, o feto anencéfalo, risco de vida da mulher, quer dizer, a mulher tem o direito de escolher preservar a sua vida em detrimento do feto, para ela se manter viva, se tem que escolher um dos dois, não é o marido que vai decidir, é ela que vai decidir se ela quer morrer para deixar Certo. o bebê ou se é ela. E estupro, tá? Não tinha serviço legal para isso. A gente conseguiu que o SUS fosse obrigado a atender, já que nesses casos não é crime, o SUS deve atender. Sim. Os nossos oponentes diziam, as mulheres vão mentir, os serviços vão ficar lotados. Vai em qualquer serviço de aborto legal, está abaixo do que tem capacidade de atender. As mulheres não inventam para conseguir um aborto legal. Entende? Porque a gente era acusada disso, não era? Na Com época dizia, vou certeza. inventar, as mulheres vão dizer que foi estrupada, os serviços vão ficar tudo fazendo E é por serviço isso legal. que eu acho Todos que os já serviços de existe, aborto na legal. verdade, serviços que podem, inclusive, receber essas mulheres, porque uma parte dessa estrutura, ela já existe nesses existe. Está serviços sendo de abortamento desmontada, legal, mas existe. né? Então, tem como. Agora, é preciso que exista uma vontade política muito grande, porque o grande problema é esse, é que a gente tem hoje em dia quem está decidindo isso tudo dominado por essa bancada aí toda religiosa que está masculina, né?
que está fazendo isso ficar, né? Então, ano passado foi, inclusive, tentado passar uma medida para tentar se lutar pela abertura aí de uma descriminalização e foi derrubada novamente, mas a gente vai continuar na luta, a gente vai continuar nessa luta, porque a vida de cada uma dessas mulheres importa muito. E importa para a vida de um monte de criança que elas cuidam também. São mulheres que estão em plena idade reprodutiva. Cada vida importa, independente de qualquer coisa, mas são mulheres em plena idade reprodutiva, mulheres, né, que estão sofrendo aí por serem do sexo feminino, por não terem direito a essa escolha. Então, elas têm sim o direito. E a gente vai continuar lutando, a gente vai conseguir derrubar isso e mostrar que elas não podem ser essa voz silenciada. Não Vocês podem. têm algum número sobre a quantidade de abortos ilegais no Brasil, mais ou menos, ilegais? 1 milhão, mais ou menos. É difícil, se estima, porque o problema é que muito problemas disso... que chegam no SUS, mas tem os abortos que não chegam no SUS, das mulheres de classe média alta, porque são feitos em clínicas privadas. Sim. Aí inclui o que todos espontâneos, Não espontâneos, não. A gente está falando provocados. Só os abortos provocados, 1 milhão, hein? É bastante. Isso tudo é estimado, porque os números a gente estima a partir daqueles que complicam e param nos sistemas de saúde. Mas muitos, isso é uma coisa importante que o Silvia está falando. Qual é o problema? O aborto, ele é seguro, o provocado, para quem tem condições financeiras de pagar. Porque apesar... Ele é mais seguro do que uma cesárea. Porque os nossos governantes, eles estão aí, né, proibindo que seja descriminalizado, que ele seja legalizado, mas, por exemplo, pessoas que têm condição socioeconômica podem tranquilamente, em clínicas clandestinas, vão fazer de forma segura, né? E vão voltar para casa tranquilas e calmas. Agora, aquela mulher que não tem como pagar por isso, essa mulher é quem vai ter essas complicações. E é muito importante o que já foi falado também. Nenhuma mulher decide fazer uma coisa dessa, porque tem muita gente, isso vai se vulgarizar. Isso não é verdade. Ninguém vai ali fazer um aborto como quem vai mudar o cabelo ou cortar de unha. Isso é uma decisão seríssima na vida de uma mulher. Um aborto. Isso é uma coisa... Festejam a gravidez. Exato. Está grávida, nenhuma mulher festeja o aborto. Exato. Mas as mulheres abortam, porque precisam muitas vezes. Uma mulher, para ela se colocar naquele lugar, é porque ela se viu sem alternativa. Inclusive, a gente que, por exemplo, como eu sou formado em constelações familiares, a gente vê muitas questões, né, de problemas, né, que derivam de abortos que aconteceram na família, que fica aquela marca de exclusão. É uma coisa pesada, não é uma brincadeira, é muito difícil, impacta, né? As pessoas festejam, como você falou, a gravidez, né? Não querem, mas aí aconteceu isso. Então, veja quantas informações interessantes a gente recebeu hoje aqui, né? Coisas que derrubam alguns mitos também, por exemplo, desde a questão dos contraceptivos que a gente falou, né? O DIU, que não é algo abortivo, na pílula do dia seguinte. Essa informação que eu acho que tem que ser bem discutida e mostrada com números e tudo mais, né? Aqui começou a ser falada de que a legalização do aborto com todo um suporte de saúde diminuiria, inclusive, os casos de aborto. Quer dizer, isso reverte toda uma luta, em países que o sistema de saúde é até mais precário do que o Brasil. Sim, porque tem muita gente que pensa que isso é só país desenvolvido, mas não é. Mesmo em países pobres. Eu acho que também essa questão religiosa e às vezes social, quando você fala em legalização, as pessoas já confundem direto, você que é a favor do aborto nesse sentido de, né? Confunde a legalização, que é toda uma questão da assistência, diferente de que deve simplesmente o aborto pelo aborto, né? Eu acho que tem que separar também um pouco isso, né? São coisas distintas, não sei como é que vocês veem isso. E depois não existe o aborto pelo aborto, a gente precisa se convencer disso. As mulheres não abortam por abortar. Exato. Não abortam por abortar. Elas abortam porque se viram grávidas numa situação impossível. Ou foram abandonadas, ou estão desesperadas, ou vão ser expulsas de casa pelo pai se for descoberto. Está entendendo? Que era uma coisa muito comum, né, numa época no Brasil. Isso existe. Né? Ainda existe, né? Isso ainda existe. Ou porque elas não têm condições de sustentar. Ou porque está ela e o marido desempregado e aí engravidou e tem 3 filhos para criar. Ou porque acabou de ser demitido e o marido também. Tem várias circunstâncias. Várias circunstâncias. Agora, fica sobre nós. Muitas vezes o companheiro também concorda com o abortamento. Mas
quem vai sofrer o risco são as mulheres. É uma questão muito desumana, né? Olha aí quantas questões, né, minha gente, que a gente tem que fazer mais uns 2 programas sobre isso aí, mas o nosso tempo aqui é um algoz das nossas discussões, né? Vamos lembrar aí o nosso e-mail, né, para sugestões também, realidades.tvu, né, @gmail.com, realidades.tvu@gmail.com. Nós temos uma página na rede social Facebook, né, que é a página do Realidades, né, TVU, programa Realidades. Lá você pode também ver as fotos, postagens, sugestões e tudo mais. Vamos agradecer aqui muito, né, a presença da Leila Katz, médica lá do IMIP, né, e também a presença da Silvia Camurça, do Fórum Pernambucano de Mulheres, e do SOS Corpo, discutindo esse importantíssimo tema. Obrigado a elas e a todos e até a próxima. Um prazer.